Paz, irmãos, a paz do Senhor esteja convosco, hoje, amanhã e eternamente. Louvo a Deus por esta oportunidade, por este privilégio que nos é concedido para partilharmos a palavra de Deus. Louvo a Deus, acima de tudo, pela sua saúde, meu irmão, minha irmã. Louvo a Deus pela vida, pela obra da Nova Esperança. Louvo a Deus pelos nossos pastores abençoados, Pastor Ivo, Pastora Estefânia. Portanto, grandes homens de Deus, usados por Deus como vasos para ensinar, como vasos para conduzir, como instrumentos para, portanto, instruir, ensinar e conduzir o povo de Deus ao conhecimento da palavra, ao conhecimento da justiça divina, ao conhecimento do propósito de Deus na vida de cada servo, na vida de cada ovelha do Senhor. Aleluia! Quero de fato agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos providencia para de fato partilharmos a sua palavra, acima de tudo por estas circunstâncias atípicas. Estamos num momento, na verdade, em que de acordo com a política de cada país, neste caso aqui em Moçambique concretamente, é interdito a realização de cultos presenciais. Um grande ataque à Igreja do Senhor. Aleluia. Estamos num contexto, estamos numa situação anormal e atípica em que o governo, as autoridades, tudo procuram fazer efetivamente para minimizar, para controlar a propagação, portanto, da pandemia da Covid-19. Queremos, de fato, louvar a Deus pelos esforços, queremos louvar a Deus pela capacidade, pela força, pelo desejo que as autoridades moçambicanas têm de conter a propagação da pandemia da Covid-19. Aleluia. Até porque a Bíblia diz que nós, os servos do Senhor, devemos constantemente orar e interceder a favor das autoridades. Mais do que nunca, somos chamados, somos exortados a parar na brecha, a dobrar joelho, orar a favor da autoridade. Para que, na verdade, a autoridade moçambicana tenha de tomar medidas acertadas e de acordo com as circunstâncias do momento. Aleluia. Porque, na verdade, o que nós vimos é a tentativa de conter, é a tentativa de resolver um problema e que, por vezes, causamos tantos outros problemas. E o mais agravante ainda é que, por vezes, causamos problemas mais graves ainda em relação àquilo que nós queríamos, portanto, resolver. A razão pela qual nós, servos de Deus, somos exortados a parar na brecha, a orar para que, na verdade, os governantes tenham de tomar medidas sábias, tenham de traçar estratégias, aprovar políticas que efetivamente visem trazer um clima de paz e de tranquilidade. Para que haja prosperidade. Para que, na verdade, o problema que se pretende seja resolvido. Aleluia. Por isso que quero usar, de fato, este momento para orar e chamar, alertar o povo de Deus que está na hora de orarmos pelas nossas autoridades. Está na hora de nós pararmos de criticar as nossas autoridades e orarmos a favor das nossas autoridades, para que, na verdade, tenham de conduzir este povo sabiamente. A Bíblia diz que o rei Salomão, porque reinou com sabedoria, havia paz naquele momento. Havia alegria, havia ânimo, gozo, o povo vivia alegremente. Havia mantimento, havia paz. Portanto, o povo foi reinado, o povo foi alegre, o povo prosperou. Porque o governante era sábio. A Bíblia diz que no seu tempo, Salomão era o rei mais sábio. Era o sábio por excelência. Que a minha oração é que sejam levantados mais sábios nesta nação moçambicana. Sejam levantados mais sábios no mundo, em África. Aleluia. E, na verdade, nós servos de Deus, nós intercessores, devemos, na verdade, continuamente orar para que, na verdade, o reino de Deus seja estabelecido na terra. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que os nossos governantes, que as autoridades sejam homens tementes a Deus. Homens que servem a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus altíssimo, o Criador de todas as coisas. Aleluia. Graças a Deus. A amada igreja quer de fato conduzir este povo, quer de fato conduzir este momento
na expectativa de que você, meu irmão que nos acompanha desse lado, seja impactado. Aleluia. Porque a Bíblia diz que sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Que a palavra que vamos partilhar aqui, meu irmão, minha irmã, sirva para transformar o seu entendimento. E, acima de tudo, para renovar o seu espírito. Graças a Deus. Quero, de fato, convidar o meu irmão, a minha irmã, para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 26. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Graças a Deus. Minha irmã, meu irmão, eu louvo sinceramente a Deus que me capacite, louvo a Deus que me use, louvo a Deus que me potencie da sua sabedoria, da sua paz, para que de fato possa ministrar, possa partilhar esta palavra, possa, portanto, trazer os mistérios de Deus por detrás dessa palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é profética. Toda a palavra de Deus é profética. De Gênesis, Apocalipse, Antigo Testamento, Novo Testamento, toda a palavra, portanto, é profética. Sendo profética, significa que esconde mistérios. Há mistérios por cada palavra, há mistérios em cada versículo, há mistérios em cada capítulo, que na verdade os escolhidos do Senhor têm de desmistificar, desvendar, revelar, anunciar. Aleluia? Portanto, a minha oração é que o Senhor me use para que de fato eu possa trazer a revelação por detrás dessa escritura com fidelidade. Louvo a Deus sinceramente que esta palavra traga a revelação, traga o ensinamento, traga a verdade que meu irmão e a minha irmã precisa. Porque a palavra de Deus diz: conheceis a verdade, que a verdade liberta. Irmãos, o nosso tema para hoje é a voz da libertação. A voz da libertação. Aleluia? Quando nós falamos da libertação, queremos de fato assumir que em algum momento alguém, alguma alma se encontra presa, se encontra encarcerada e precisa efetivamente de estar liberta. Quando nós olhamos para o contexto moçambicano, a história diz que em 1975 Moçambique conquistou a independência ante o colonialismo português. Aleluia, está muito abençoado. Todavia, nem sempre a independência é acompanhada por um momento de libertação, pela liberdade. O que nós vimos, na verdade, é que existem povos independentes, mas não livres. Existem pessoas que, na teoria, quando nós olhamos, chegamos a concluir precipitadamente que estão livres. Porém, o que eu entendi, enquanto estive meditando nessa escritura, cheguei à conclusão que, na verdade, a independência nem sempre vai acompanhada da liberdade. Há muitas pessoas independentes, mas não livres. Entretanto, a Bíblia diz que conheceis a verdade porque é a verdade que liberta. Você pode estar independente, mas não estar liberto por não conhecer, na verdade, a verdade. O que liberta não é a independência, mas o que liberta, de acordo com a palavra, é a verdade. Aleluia. Graças a Deus. Amados irmãos, eu quero, de fato,
agradecer por este momento ímpar, por esta oportunidade que o Senhor tem providenciado. Não obstante as restrições, a interdição para a realização de cultos presenciais. Aleluia. Até porque, por causa desta medida, por causa desta política, vários problemas têm se levantado na nossa sociedade. Temos acompanhado hoje com muita tristeza homens de Deus, pastores, em conflito com a lei, porque não obstante o governo ter anunciado esta medida de restrição, de realização de cultos presenciais, os homens de Deus, tomados pela sede e pela vontade de servir a Deus, de anunciar o Evangelho, de libertar os cativos, de trazer paz, de estabelecer o reino de Deus na terra, acabam entrando em conflito com a lei, acabam confrontando as autoridades, realizam cultos na clandestinidade. Eu quero, de fato, dirigindo-me a esses irmãos, com muita humildade, irmãos, e devemos efetivamente reconhecer que os tempos que correm são maus. E, acima de tudo, a Bíblia exorta, a Bíblia ensina que devemos, de fato, obedecer às autoridades. Porque, na verdade, de acordo com a palavra de Deus, não há nenhuma autoridade que não venha de Deus. E toda a autoridade, na verdade, está a serviço de Deus. Razão pela qual nós, servos de Deus, devemos, acima de tudo, servir a Deus com sabedoria, igualmente servir a Deus respeitando as autoridades, reconhecendo que, na verdade, toda a autoridade vem de Deus e toda a autoridade está ao serviço de Deus. Reconhecer significa obedecer. Se a autoridade diz que não podemos fazer isto, devemos efetivamente respeitar. O que, na verdade, eu entendo no meio desta medida, desta política, deste decreto presidencial, é que, na verdade, não devemos, não podemos, por causa da situação da pandemia da Covid-19, por causa dos últimos acontecimentos, por causa da propagação do crescimento do número de contaminações, somos, de fato, interditos de realizar cultos presenciais. E devemos, de fato, entender o propósito desta medida, o alcance desta medida. É dura, sim. É difícil, sim. São algemas, sim. Entretanto, o convite que eu quero fazer aos homens de Deus, aos servos de Deus, é que, na verdade, busquemos alternativas de servirmos a Deus, sem, contudo, entrar em choques, em conflitos com as autoridades. Porque a partir do momento que nós entramos em conflito com as autoridades, igualmente estamos a guerrear contra Deus. O Deus que nós entendemos estar a servir, confrontando os seus, estamos igualmente a confrontar, estamos igualmente a lutar, a guerrear contra Ele mesmo. Razão pela qual devemos, de fato, entender que, obedecendo às autoridades, estamos a obedecer a Deus, estamos a servir a Deus. Ensinar as autoridades de maneiras que, ou seja, ensinar o povo de Deus, as ovelhas do Senhor, a respeitar as autoridades, igualmente estamos a servir a Deus. E nós devemos ser, de fato, exemplo. Não podemos ensinar, não podemos falar e nós não sermos exemplos. Em contrapartida, estamos a mostrar caminhos não corretos, estamos a perder as ovelhas do Senhor. E o Senhor diz na sua palavra que ai daquele que perder um desses pequeninos. Aleluia. Por isso que o Senhor diz na sua palavra que aquele que muito é dado, muito é cobrado. O que isso na verdade significa? É que as ovelhas do Senhor, o povo de Deus, que olha para o servo de Deus, que olha para o homem de Deus, levantado por Deus, escolhido e enviado por Deus para servir, espera nele exemplo. Por isso que Paulo diz, olha, sedes meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Na verdade, as ovelhas que nós conduzimos são ovelhas do Senhor. Entretanto, elas não têm como, senão, olhar aquilo que nós fazemos. Seguir o nosso exemplo. Portanto, nós devemos ser exemplo para as ovelhas do Senhor. Não podemos ser exemplos pela negativa, não podemos ser exemplos a conduzir as almas para a perdição. Entretanto, devemos ser exemplo a conduzir as almas para a salvação. Aleluia? Portanto, é a voz da libertação, a voz que liberta. Eu, quando olho para a libertação, eu vejo, senão, um dos grandes ministérios do Evangelho. Quando eu olho para o ministério de Jesus, eu, de fato, chego a concluir que a libertação foi um dos grandes focos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus passou parte do seu ministério ensinando. E a questão que eu coloco é ensinando o quê para quê?
Entretanto, eu chego de fato a concluir que Jesus vivia ensinando o povo de Deus para que de fato seja liberto, para que de fato conheça o caminho da salvação. Libertar um povo significa ensinar o povo, falar a verdade, partilhar a verdade, mostrar o caminho para que na verdade o povo possa seguir. Aleluia. A nossa passagem bíblica aqui diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Graças a Deus. Amados irmãos, o que na verdade nós vimos hoje é um medo. O povo de Deus, os criados de Deus, estão tomados pelo medo. Nós, o povo de Deus, temos medo por causa da pandemia da Covid-19. Nós vivemos com medo. Entretanto, a palavra de Deus aqui diz: não temais os que matam o corpo e nem podem matar a alma. Ou seja, em outras palavras, aqui o Senhor está a dizer: é preciso sermos sábios. Na verdade, o que vai matar o povo de Deus não é o perigo, não é o veneno, mas é a incredulidade, é o medo, é a falta de fé, é, na verdade, a incerteza, é o pânico que nós vivemos. Aleluia! Nós estamos em pânico, nós temos medo, nós tememos o que, na verdade, não era suposto que nós temêssemos. E o Senhor aqui diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Entenda que o vírus da Covid-19 é senão uma manifestação espiritual. Um espírito que, na verdade, de acordo com as manifestações, ou aquilo que nós temos acompanhado, temos visto, é um vírus que veio senão para matar. E matar o corpo. Não há aqui evidências de que o vírus da Covid-19 mata a alma. Razão pela qual não há razão para nós, o povo de Deus, temermos o vírus. Devemos obedecer às autoridades, devemos nos prevenir, acima de tudo devemos agir com sabedoria diante deste vírus. Porque de fato é um vírus mortífero. De fato é um vírus que está a matar, está a destruir, está a desgraçar famílias. Entretanto, a palavra do Senhor aqui diz que não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma assim como o corpo. Aleluia! Graças a Deus. Louvo a Deus por este entendimento, por esta palavra da libertação que é transmitida, que me é confiada para transmitir ao seu povo nesta manhã abençoada. Aleluia! Que esta palavra, meu irmão, minha irmã, sirva como fundamento, sirva como alicerce para o seu dia a dia. A palavra de Deus diz que não devemos temer qualquer manifestação que seja, qualquer espírito que seja, qualquer coisa, qualquer problema que seja, que apenas tem poder de matar o corpo e não matar a alma. Entretanto, devemos temer a Deus, porque somente Deus pode efetivamente fazer perecer a nossa alma, o nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo, a nossa alma, somente pode ir para o inferno se efetivamente perdermos o temor a Deus. Aleluia. Irmãos, quando eu olho para as manifestações, quando eu olho para a tendência do mundo, quando eu olho para a humanidade, vejo senão uma grande preocupação, uma corrida pela ciência na busca da solução para este problema espiritual. Para este problema provocado pela pandemia da Covid-19. Entretanto, o que nós vimos hoje é um espírito transformando, é um espírito, digamos, até gozando da ciência. Porque sim, o que nós vimos hoje é uma mutação da África do Sul, mais mortífera que a mutação do Reino Unido, mais mortífera que a mutação da China. Quer dizer, é um vírus, é uma mutação, é um espírito que vai mudando
que vai ganhando forma, vai ganhando corpo, vai alterando, vai ganhando mutações diferentes. Entretanto, temos as vacinas, cada nome, cada país, cada universidade, cada cientista busca encontrar solução, busca encontrar, portanto, busca investigar, busca pesquisar, busca encontrar uma vacina eficaz para este problema. Está abençoado, muito abençoado. Aleluia, muito abençoado. Tantos nomes, Covax, Johnson Johnson, AstraZeneca, são tentativas de buscar resolver o problema. É um problema real. Está preocupado, todos nós estamos preocupados. Entretanto, o Senhor aqui diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo dê graças a Deus. Aleluia. E o Senhor diz no livro de Oséias que o meu povo perece por falta de entendimento. O povo de Deus anda com medo. O povo de Deus anda preocupado por falta de entendimento. Em tudo devemos dar graças a Deus. Aleluia. E o Paulo diz que, olha, há um preocupado, há um aflito no meio de vós. Ora a Deus. Que está alegre, cante louvores a Deus. Aleluia. Amados, no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 11, Paulo diz que, olha, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe. Até dizer o que esses andam a fazer às escondidas, no oculto, o que esses espíritos andam a aprontar, até dizer é torpe. Sabe o que quer dizer torpe? É vil, é miserável, é desonesto, não é prestável, é algo de má fama. Entretanto, o Senhor aqui diz, não temam essas coisas. Devemos temer aquele que pode fazer a nossa alma ir ao inferno. Aquele que pode fazer o nosso corpo ir ao inferno. Aleluia. Portanto, amados irmãos, a voz que liberta, que sinceramente chegue a ti assim, tire da cadeia, tire as muralhas, tire as barreiras, as limitações, os obstáculos na sua mente para que possas entender que, na verdade, ainda não é o fim. Entretanto, pode ser o fim. Dependendo de cada um de nós, dependendo da atitude, do comportamento de cada um de nós, na verdade, essa manifestação, esta onda, esta pandemia pode significar o fim. E nós temos visto. E nós temos visto, temos testemunhado no nosso meio. Aleluia. Portanto, a voz da libertação é um dos grandes mistérios. A libertação é uma das grandes responsabilidades, é um dos grandes segredos do ministério de Jesus. E nós somos chamados como discípulos de Jesus, acima de tudo, seguidores de Jesus, para operarmos igualmente em tantos outros ministérios, mas eu quero, de fato, centrar-me neste ministério da libertação. Porque, na verdade, o que nós vimos hoje são homens de Deus, é a palavra de Deus sendo ministrada para um povo que está cativo, para um povo que está preso, para um povo que está amarrado, para um povo que está quadrado, para um povo que não pode entender essas coisas. Como pode, meu irmão, alguém que tem uma mente presa entender essas coisas? Como pode, meu irmão, alguém que se intitula Deus entender essas coisas? Aleluia. Portanto, a libertação, meu irmão, é um fundamento para que, na verdade, possamos testemunhar o poder de Deus na nossa vida. Nós oramos, nós dobramos o joelho todos os dias, nós meditamos nas Escrituras, nós estamos independentes, entretanto, nós estamos livres. O que nós precisamos, na verdade, o que o povo de Deus precisa é a libertação. Libertar a alma. Arrancar a alma. Arrancar a alma de um senhor, de um dono, de um patrão
é senão uma tarefa, uma grande responsabilidade que Deus tem confiado, não a todos, mas a alguns dos seus servos. Que você, meu irmão, que tem esse chamado, que tem esse ministério, esta obra da libertação, tenha de servir, tenha de usar, aleluia, tenha de, na verdade, usar este dom conforme o seu chamado. Na medida do seu dom, na medida do seu chamado, liberte os cativos, porque o Senhor diz aqui, ainda no capítulo 10, no versículo 1, diz, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, dirigindo-se, portanto, aos seus primeiros 12 discípulos, ele deu poder. Oh, Jesus! Ele deu poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Em outras palavras, aqui o Senhor está a dizer que o Senhor Jesus, quando ele chama os 12 discípulos, ele lhes dá poder e autoridade para libertar os cativos, para libertar os prisioneiros, para libertar aqueles que andam com almas presas, para libertar aqueles que andam, parecem ovelhas perdidas, sem norte, sem direção. Sim, porque na verdade o que nós vimos hoje são pessoas preocupadas, são pessoas andando de um lado para o outro, deambulando, à procura de solução. Entretanto, o Senhor diz na sua palavra: vinde a mim todos estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu quero de fato dirigir-me aos irmãos, dirigir-me às criaturas do Senhor, assim como Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que assim seja, meu irmão. Que assim seja. Creia na pessoa de Jesus Cristo, meu irmão, para que não pereça e tenha vida eterna. Creia na palavra da salvação, porque é a verdade que liberta. Um dia, entre os meus colegas de serviço, conversávamos. E um dos meus perguntava: mas e então, colega, e esta vacina? Alguns países, algumas autoridades, alguns dirigentes aceitam, outras não aceitam vacinar, porque... Aleluia. E qual é a sua posição? Oh, Jesus. Provavelmente essa seja uma das suas questões. Irmão, mas nós estamos a ver a situação. Esta variante, aquela variante, esse tipo de vacina, aquela vacina, e nós já não sabemos qual é a vacina, nós já não sabemos se vamos vacinar ou não vamos vacinar. Nós perdemos fé nas autoridades, é que nós não... A Bíblia diz que devemos orar pelas autoridades para que, na verdade, eles possam gerir, possam administrar e até possam conduzir o povo de Deus com sabedoria. Cabe a nós orarmos para que, na verdade, as nossas autoridades, os nossos governantes possam tomar a decisão certa. Se é para adquirir a vacina, se é para assumir e adquirir a vacina, que seja a vacina eficaz. Aleluia. E acima de tudo, a palavra de Deus diz que não devemos temer coisa alguma. Ainda que o homem de Deus tenha de tomar qualquer veneno mortífero, se tiver fé, não morrerá, não perecerá. Meu irmão, eu quero de fato me dirigir assim nos seguintes termos. Não importa o tipo de vacina que as autoridades moçambicanas tiverem de tomar e decidir que deve ser administrada ao seu povo. A palavra de Deus diz que obedeça às autoridades. Ore para que as autoridades tenham de tomar a melhor decisão. Entretanto, obedeça às autoridades. Entrega tudo nas mãos de Deus. Não temam. Tudo aquilo que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Não há nenhuma vacina que pode matar a alma. Não há nenhum vírus que pode matar a alma. Entretanto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temendo a Deus, entregando a vida a Deus, na verdade estamos a assumir que na verdade nós não estamos capacitados, mas entretanto existe Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, que é o meu refúgio, é o meu protetor, que é o meu escudo, aleluia, que pode me salvar.
Aleluia. Então, amados, vamos orar para que as autoridades tenham de tomar decisões sábias. Acima de tudo, devemos obedecer às autoridades. A verdade que liberta é essa, amados. Devemos andar de acordo com a vontade de Deus. Devemos de ganhar tempo, deixar de perder tempo com coisas mesquinhas, com palavrinhas, com coisas mesquinhas, com coisas que não nos trazem vida, mas levam-nos à perdição. Entenda, amados, que o mundo não pode nos dar a vida. O mundo não tem nada para nos dar. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Aleluia. Não importa as circunstâncias, não importam as dificuldades, não importa o que esteja a passar, meu irmão, minha irmã, eu venho te dizer agora que a solução está em Deus, não está no mundo. A Bíblia diz que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. As preocupações, as tribulações, tudo aquilo que nos tira a paz está no mundo. Entretanto, o Senhor diz na sua palavra: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não como vos dá o mundo. Aleluia. Porque em tudo isso nós queremos paz. E o Senhor diz que eu deixo-vos a minha paz. Eu vou partir para a glória. Eu vou partir para o Pai. Eu deixo-vos a minha paz. Entenda que a paz do Senhor não é recebida, não é adquirida, não é tida como o mundo dá. Sim, porque o que nós vimos hoje no mundo é: para ter paz eu preciso ter dinheiro. Para ter paz eu preciso ter casa, ter comida, ter esposa, ter esposo. Quer dizer, eu preciso ter para eu estar em paz. Sempre que eu não tenho, eu não estou em paz. Entretanto, o Senhor diz que deixo-vos a minha paz. Que a paz do Senhor esteja consigo, minha irmã, meu irmão. Receba a paz do Senhor. Paulo diz que, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tendo ou não tendo posses materiais, eu estou em paz, eu estou alegre. Alegrai-vos no Senhor e no seu imenso poder. Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Não importa o que o mundo te mostra. A Bíblia diz que os antigos alcançaram a salvação, testemunharam o poder de Deus pela fé. Porque, na verdade, o homem de Deus, aquele que espera em Deus, não é movido pelos sinais. A Bíblia diz que o espiritual não vive pelos sinais, mas vive pela fé. Não importam os sinais que nós conseguimos, o que nós vimos, o que nós ouvimos. Entretanto, importa é a nossa fé. O nosso testemunho depende da nossa fé. O nosso testemunho, a resposta que nós esperamos depende efetivamente da nossa fé. Entenda que não há um profeta, não há um pastor, não há nenhum homem de Deus que pode fazer outra pessoa viver a manifestação do reino de Deus, senão a pessoa ativar dentro de si. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Maior é o que está dentro de mim do que o que está no mundo. Tudo isso que eu vejo está no mundo, não está dentro de mim. O que está dentro de mim é maior do que isso. Desperta, tu que dormes, e testemunha o poder de Deus. Receba a salvação, a libertação em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amada igreja, louva a Deus por este momento, por esta oportunidade que somos permitidos a desmamar a força. Sim, porque, irmãos, eu não sou pastor. Eu não sou pastor. Eu não sou pastor. Eu não sou pastor. Entretanto, enquanto temos cultos presenciais, estamos muito limitados a beber dos nossos pastores. E temos muito pouco espaço de nós levantarmos, de nós sairmos, de nós ativarmos, de nós avivarmos o que está dentro de nós. E esta é uma grande oportunidade para que cada um de nós seja, na verdade, aquilo que Deus espera que seja. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, que Deus permite com que todas essas coisas que acontecem à nossa volta cooperem efetivamente para o bem daqueles que, na verdade, amam a Deus. Aqueles que foram predestinados antes de nascer. Deus já tem predestinado que naquela casa, naquela família, naquelas situações, naquelas circunstâncias,
há de nascer um, que é você, para ser semelhante ao seu filho unigênito. Aquele que durante o seu ministério, durante a sua vida toda, passou ensinando, passou ministrando, passou libertando, curando. Aleluia. Esse é o que o Senhor, na verdade, espera de si. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 13, que numa dessas vezes, Jesus andava ensinando nas sinagogas e aqueles que o conheciam, maravilhando-se com tanto ensinamento, com as coisas que ouviam sair da boca de Jesus, disseram, não, mas esse não é o filho da Maria, esse. Não é esse irmão de Tiago, do José, do Simão, do Judas, não é esse. Mas de onde vê tanta coisa que ele nos ensina? Está louco, é? Jesus. O mundo não pode entender. Senão, pelo Espírito Santo, o mundo não pode entender o que vem da boca de um homem espiritual. Porque a Bíblia diz que ninguém pode discernir um homem espiritual. Entretanto, o homem espiritual pode discernir todas as coisas. Entenda que qualquer manifestação física é antecedida de uma manifestação espiritual. E um homem espiritual tem habilidade, tem poder, tem discernimento para entender e interpretar todas as manifestações. Aleluia. A incredulidade do mundo faz com que, na verdade, um espiritual não promova, não ensina, não ministre, não libere, acima de tudo, não opere sinais milagrosos, prodígios naquele lugar. Sim, porque a Bíblia diz que não há sinal na sua própria terra onde um profeta é rejeitado. Porque, na verdade, aqueles que se dizem conhecer não dão crédito. Não crê. Razão pela qual as coisas não acontecem. Não porque não há poder naquele lugar. Não porque Deus não pode. Entretanto, é impossível agradar a Deus sem fé. Eu espero receber de Deus. Entretanto, eu não tenho fé. Eu não acredito que Deus existe. Por isso que eu acredito no poder dos mágicos, dos curandeiros, dos feiticeiros. Eu vou consultar, até os mortos eu vou consultar. Porque eu não acredito que Deus vivo existe. O Deus do ontem é o Deus do hoje, é o Deus do eterno, é o Deus eterno. Até a eternidade Deus permanecerá, continuará o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entretanto, eu ouvi falar que Deus existe. Entretanto, eu busco a solução, eu busco fazer, eu busco resolver os meus assuntos, eu busco, na verdade, me fazendo Deus. Me fazendo Deus. A Bíblia diz que não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a dois senhores. Ou eu creio, eu tenho fé que Deus existe, ou então não tenho fé. Não é possível eu crer que Deus existe. Entretanto, acredito que os meus problemas são resolvidos de outra maneira, não de acordo com os caminhos de Deus. Amados irmãos, a voz da libertação é um tema, é uma ministração especificamente para o povo escolhido de Deus, para libertar, para quebrar as barreiras, para quebrar os obstáculos, para resolver o seu problema. Entenda que é uma honra, é um privilégio poder estar diante de si, meu irmão, para partilhar este entendimento. A vontade de Deus é que, meu irmão, a partir de hoje você tenha de testemunhar. A partir de hoje você saia dessa situação de estagnação. Você testemunha o poder de Deus. Aleluia. Você viva o propósito de Deus na sua vida. Conheceis a verdade, que a verdade liberta. Haja libertação na sua vida. Haja libertação na sua casa. Haja libertação na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz na sua palavra que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que os seus problemas, a partir de hoje, deixam de ser seus problemas. Entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. O Senhor diz na sua palavra que aquele que quiser vir após mim, carrega a sua cruz e siga-me. Entrega os seus problemas a Deus. Carrega a sua cruz e siga. Comporte-se, viva, manifesta, respira. Tome atitude como um homem de Deus. Como filho de Deus. A Bíblia diz que
Deus não espera de nós senão andarmos em santidade. Longe da iniquidade, longe da prostituição, da imundície, longe de qualquer tipo de perversidade. Andarmos em santidade. Andarmos de acordo com a palavra de Deus. Vivermos como filhos da luz, porque nós somos a luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Entenda que o sal, uma das principais funções do sal é dar sabor. Nós estamos no mundo para dar sabor ao mundo, para temperar o mundo. O sal cria sede, né? Que cada um de nós seja a pessoa usada por Deus para criar sede nas outras pessoas. Você anuncia o evangelho da paz, o evangelho é doce e cria sede nas pessoas que há de ouvir o evangelho através de si, meu irmão. E vão buscar entender. Vão ter vontade, vão ter ânimo, gozo, vão ter sede de buscar conhecer a palavra através de nós, meu irmão. Deus espera que efetivamente sejamos um instrumento para lançarmos a semente. O resto o Espírito trabalha. Criamos a sede e o Espírito trabalha. E a pessoa vai buscar. E a pessoa vai carregar sozinha a sua cruz. Aleluia. O sal conserva. Uma das funções, uma das responsabilidades, um dos papéis, uma das grandes tarefas que nós temos é não permitir que se perca o povo de Deus. É ensinarmos a verdade com fidelidade de maneiras que aqueles homens de pouca fé tenham de encontrar em nós um refúgio, ou seja, tenham de encontrar em nós um caminho para se refugiar a Deus. Para se fortalecer em Deus. Aleluia. Amado irmão, quero de fato agradecer por esta oportunidade, por este privilégio. Quero sinceramente agradecer pelo seu tempo reservado para nos acompanhar nesta palavra. Espírito Santo de Deus, trabalhe na sua casa, trabalhe no seu coração, molde o seu coração, transforme o seu coração, para que na verdade possa saber, possa conhecer a vontade de Deus, possa andar de acordo com a justiça de Deus e possa testemunhar o poder de Deus na sua vida. Há muito que está estagnado, está parado em si, sim, Senhor. Aprenda a entregar a Deus. Aprenda a confiar em Deus. Porque o Senhor diz na sua palavra: somente eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Somente Deus sabe o que é melhor para nós. O que acontece hoje é que nós estamos a lutar, queremos, porque queremos, porque queremos. Entretanto, nem tudo que nós queremos, nós precisamos realmente. Entretanto, Deus sabe, na verdade, o que nós precisamos. Deus já tem preparado, já tem predestinado. Entenda o que eu quero, o que eu preciso. Deus não precisa fazer, Deus já fez. Entretanto, eu devo conhecer. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu devo ter fé, eu devo conhecer a palavra de Deus para que eu possa ter fé e entender de que, na verdade, tudo que eu preciso, tudo que eu quero, Deus já me tem liberado. A Bíblia diz que Deus nos tem abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais. A nossa bênção já nos foi liberada. A limitação de vivermos a bênção de Deus é por causa do nosso entendimento. O povo de Deus não sabe viver de bênção em bênção, de glória em glória. Entretanto, a Bíblia diz que se tu uma bênção. Como pode, meu irmão, tu seres uma bênção se tu não vives uma vida abençoada? Entretanto, o Senhor já tem abençoado. Como é que eu posso dar o que eu não tenho? A questão é, como é que eu vou abençoar se eu não sou abençoado? Será que eu não sou abençoado? Ou eu não entendo que eu sou um homem abençoado, eu sou uma mulher abençoada? Jesus. Aleluia. Portanto, o Ministério da Libertação, meus irmãos, é muito abençoado. Entretanto, é preciso que, na verdade, cada um de nós tenha de aceitar carregar a sua cruz. O que nós vimos hoje
são pessoas que fogem de carregar a cruz. São pessoas que têm medo de carregar a cruz, preferem afastar, fugir, delegar às outras pessoas. Ora você por mim. Jejua você por mim. O Senhor diz na sua palavra: aquele que quiser me seguir, tem que aceitar carregar. Não pode delegar. Não pode responsabilizar os outros da sua cruz. Carrega a sua cruz e siga-me. Aleluia. Louvo a Deus, sinceramente, que continue me usando para transmitir com fidelidade a sua palavra. Acima de tudo, neste ministério da libertação, que o Senhor me capacite. Acima de tudo, que o Senhor me use para ministrar. Me use para libertar este povo. Me use para libertar todos aqueles que ainda estão cativos, estão presos. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero de fato agradecer por si, meu irmão. Quero agradecer pela sua família, porque a Bíblia diz que se tu creres, serás salvo tu e a tua família. Eu declaro a salvação e a libertação no sangue no nome de Cristo Jesus. Receba a salvação em nome de Jesus. Receba a libertação no sangue no nome de Cristo Jesus. Não importa a dificuldade, não importa a barreira, não importa a cadeia, não importa a natureza da cela, não importa onde quer que a sua alma esteja presa, eu arranco agora. Eu arranco agora, com a chave de ouro, eu abro agora. Eu abro agora, eu arranco e eu conquisto a sua alma para Deus. Aleluia, para Deus. Eu arranco, eu tiro essa alma presa, eu apresento a Deus agora. Senhor, receba o seu filho, a sua filha amada. Receba esta alma que crê em ti neste momento, Pai, que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, que crê neste momento que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Receba esta alma. Receba esta alma em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus Altíssimo. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, por este recomeço, por esta libertação, por esta alma liberta neste momento pela palavra. Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo, tu mais uma alma conquistada para o reino de Deus. Em tudo eu te louvo, Senhor. Em tudo eu te glorifico, oh Pai. Hoje, amanhã e para todo sempre. Eu quero, de fato, parabenizar a ti, meu irmão, que ouviu esta palavra, esta ministração e decidiu entregar a sua vida para Jesus. Decidiu crer em Jesus, que somente Ele é o Salvador da humanidade, que não existe outra solução, não existe outro caminho, que somente Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Santo dos Santos. Muito obrigado, meu irmão, pela sabedoria. Muito obrigado pela atitude que tomou de entregar sua vida para Jesus hoje. Que Deus abençoe, meu irmão. Estamos juntos. Continue acompanhando as nossas pregações. Continue ligado. Se ainda não se subscreveu no nosso canal do YouTube, se subscreva para que de fato possamos juntos orar, possamos juntos partilhar a palavra, possamos juntos, acima de tudo, ministrar a palavra de vida, a palavra que vai trazer vida, que vai libertar. Porque tudo que você precisa não é uma palavra. Aleluia. Graças. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Que Deus abençoe, meu irmão. Até a próxima.